Agora, Fel, se liga nesse corte que eu separei do Jogo Aberto, com a análise de Chico Garcia e o pessoal do programa sobre a vitória do Corinthians ontem por 1-0 sobre a Ponte Preta. Um campo impraticável, nem sei se tem como analisar muito sobre o futebol, porém o Capelães não perde aquela oportunidade de cutucar o Corinthians. O Timão agora que enfrenta uma maratona de jogos, tem sábado aí, no Noroeste em casa, já na segunda-feira enfrenta São Bernardo fora, na quinta o Palmeiras e no domingo outro jogo. Então a maratona de jogos do Timão, hoje o Ramon Dias vai ter que rodar o elenco, fazer um rodízio, para chegar principalmente no Clássico com 100% dos atletas titulares. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada do Coringão. Sempre que tiver uma notícia, um corte interessante, a gente posta aqui pra vocês, hein? Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Corinthians é o assunto, ganhou de 1-0 da Ponte Preta, um campo impraticável. Lá no Moisés Lucarelli estava bem difícil por causa da chuva. E o Thales Magno tirou aquele coelho da cartola, acreditou no lance e definiu o jogo. 3 pontos importantes para deixar o Clássico de lado e agora pensar no final de semana e no Noroeste, Capelanes. Ontem você usou a palavra correta aqui, tá? O gramado impraticável e o próprio Thales Magno, que talvez tenha sido o grande personagem do jogo, ele deu uma entrevista no intervalo falando assim, cara, tinha tudo pra ser um jogo bacana, legal, tecnicamente falando, não dá pra jogar. Então acho que eu seria até, de certa forma, sei lá, covarde, injusto se eu fizesse qualquer análise criticando as duas equipes, porque a bola corria e ela parava. Pô, teve um lance dantesco no começo do jogo, que o Hugo pegou a bola, deu um tapa na frente, na lateral esquerda, a bola parou e deu um contra-ataque pra Ponte Preta. Mas aí... O próprio gol... O quê? Vai criticar o Hugo também. Não, pelo amor de Deus, qual a culpa que o cara tem, velho? Mas aí falta inteligência pra fazer a leitura de como está o campo. Chico, mas o campo tava ruim, Chico, pra todo mundo. Colocasse o Depay lá ia ter dificuldade, que é um cara monstro tecnicamente falando. Mas não daria o tapa na bola e foi passaria. preservado, provavelmente, Exato. por causa do gramado também. Com certeza. A minha questão aqui, em relação ao que eu vi do jogo ontem, as duas equipes com uma dificuldade gigantesca justamente por causa do mau tempo, do gramado. Eu acho que eles poderiam até ter esperado mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho, custava nada, já tá lá. Espera mais um pouquinho, tenta tirar, fazer uma varredura com a água pro lado e tentar jogar. O meu ponto de vista em relação ao Thales Magno, uma curiosidade, ele fez o 3º gol na temporada em 5 jogos. O mesmo número de gols que ele fez a temporada inteira passada desde que chegou. Esse jogador é muito interessante. Eu só lamento muito que esse jogador vai embora no meio do ano. Porque eu acho que é uma insanidade o Corinthians cogitar a possibilidade de contratá-lo. A gente está falando aí de mais de quê? 70 milhões de reais. 70 milhões de reais. Todo o respeito que ele merece. Aproveita o menino agora que depois ele vai embora. Dá pra dizer, Ulisses, que ele é uma espécie de 12º jogador nesse time titular aí, que daqui a pouquinho vai se apresentar mais vezes? Demais hoje, hein? Brilhante. Estou resplandecente. Olha o olhar do pai. Deixa eu falar pro seu negócio. É o 12º. É isso. Ontem em Campinas, infelizmente, choveu demais também, né? Foi uma judia antes do jogo. A gente viu o gramado completamente encharcado, cheio de água, uma piscina. Mas o árbitro resolveu jogar e foi impraticável o jogo, né? Eu concordo com o Chico, algum jogador tem que ser inteligente, ele sabe não estar poça d'água, ele está vendo, ele está próximo, né? Então ele não vai rolar a bola, ele vai levantar essa bola para sair jogando, coisa que vários jogadores fizeram. Mas o Corinthians perdeu a chance de vencer a Ponte por 3-4-0. Perdeu gols incríveis. O gol mais perdido do jogo foi do Romero. O Yuri perdeu mas o Romero, cara... Não, sem sacanagem. Sabe por que ele não fez o gol? Ele achou que ele estava impedido. Não tem essa, faz o gol, depois vai ver. Depois deixa a arbitragem verificar. Ficou olhando pro Bandeira. Mas assim, não dá para você analisar taticamente nada. Um time alternativo até do Corinthians, não é? E conseguiu 3 pontos, que é o importante. O Corinthians, fora o Clássico, que realmente o São Paulo fez um 3-1 com autoridade, Chico, mas ele tem vencido suas partidas. É um time que mesmo ainda sem a força total, fazendo essa dosagem, dando oportunidades, por exemplo, ontem o Pedro Raul nem relacionado foi. A gente até comentava sobre isso antes aqui do programa. E era jogo pra ele, tá? Porque aí aquela bola que chega, que você se impõe na defesa adversária e faz o gol. O Ulisses tá me julgando aqui, mas eu digo, pelo aspecto do gramado, você aposta em bola parada, em bola aérea, um cara que faz pivô. Você sabe que ele melhorou? O quê? Por quê? O Pedro Raul deu uma melhoradinha. O quê? Fez pivô no último jogo, tabelou bola, foi legal. Daqui a pouco tem que jogar, até se o Corinthians quiser negociá-lo, Ulisses, ele tem que mostrar alguma credencial. Se quiser negociá-lo, precisa negociá-lo. Mas assim, tem que jogar. Se não jogar, não vai negociar. Mas pra mim ontem, o jogador que fez a leitura correta do campo foi Félix Torres. Por quê? Porque ontem era um jogo de rebatida. Não era um jogo para você sair jogando num passe curto. Tem um lance que é característico. Tem um contra-ataque da Ponte, ele antecipa o atacante da Ponte. Qualquer zagueiro ali recuaria para o goleiro. Aí a bola morre na poça, gera uma bagunça toda. O que ele faz? Ele joga para a lateral. O Félix Torres ganhou todos os duelos, todas as disputas. Por quê? Porque era um jogo de rebatida. O Igor Coronado, por que ele não conseguiu jogar? E mesmo assim, ainda no primeiro tempo, tentou uma bola longa e dá um passe maravilhoso pro Yuri
Yuri Alberto no ponto futuro, porque não dava para conduzir a bola. Então ele tentava uma bola longa. Assim, a análise técnica, tática do jogo ontem, ela inexiste. O Thales Magno se destaca por isso, porque ele dribla o zagueiro, a poça e tudo que vem. Não, ele levanta a bola, né? Ele não rola a bola. Ele vê que tem uma poça ali, ó. Ele faz o corte no zagueiro, ali para e levanta a bola. Ele levanta, a bola para, ele caixa. Pronto. Entendeu? Esse é o jogador inteligente, entendeu, Renata? Mas ele começou o ano muito bem, eu concordo com vocês. Ele é o destaque do Corinthians até agora e nas oportunidades que teve, aproveitou muito bem. Inclusive, eu comentei com vocês ontem até no nosso grupo que eu colocaria antes o Thales do que o Romero no Clássico de São Paulo. Sim. Acho que o Ramon até demorou para fazer isso. Sgarbi, o Corinthians, independentemente dessa vitória que você comemorou muito do São Paulo no Clássico, para você tá bem encaminhado, promete para essa temporada, olhando até agora o que foi apresentado? Tá. Tirando qualquer brincadeira que a gente brinca muito aqui de lado, é lógico que tá. É um Corinthians que no ano passado termina em alta e esse ano também. É difícil fugir do que falaram meus amiguinhos, porque seria muito injusto aqui dar qualquer cornetada em relação ao jogo de ontem, né? Seria muito injusto. Então, cabe a mim elogiar também o Thales Magno, claro. O Thales Magno tem 22 anos, né? Ele começou muito bem voando no Vasco, aí foi para um futebol alternativo, que é o futebol americano, na MLS, aí volta pro Corinthians. É jogador para ataque no Brasil se destacando, minha opinião, tá? Eu penso isso, para um dia estar na Europa. Eu acredito muito nisso, eu acredito que na opinião dele também. É muito jovem, ainda tem a sua idade. 22 anos, é muito jovem e começou muito bem no Vasco. É um cara que no Corinthians esse ano está se mostrando muito útil. Vale estar, né? Ele começou bem no Corinthians também quando ele chega. Aí teve uma lesão, perdeu espaço, até porque o Yuri começou a voar, começou a jogar muita bola. Definiram a dupla ali. Claro, mas é um cara que pra mim pode brigar até por posição. E vocês não acham que com 22 anos não mereça pagar 72 milhões de reais? Não, é que o Corinthians é um time que tá devendo. Tem que negociar, gente, tem que barganhar isso. Não, o Corinthians vai tentar a prorrogação do empréstimo. O Corinthians vai tentar mais um tempo de empréstimo, só que seria lindo. É uma vitória importante do Corinthians, até para buscar essa melhor campanha, né? Que é muito importante, é essencial no Campeonato Paulista para você decidir em casa depois. E o Corinthians está conseguindo ali brigar. Teve essa derrota pro São Paulo, claro, que foi a única derrota do Corinthians nos últimos vários jogos, né? São 12 jogos. E aí o Corinthians perde o jogo contra o São Paulo. Só que tá muito bem, cara. O Corinthians tá muito bem. Só que se o São Paulo ganhar um jogo que falta, é líder da competição. Só que tem um detalhe que vocês estão esquecendo. Everton Guimarães. O líder no grupo do Corinthians é o Mirassol. O Mirassol tem 12 pontos também, igualzinho o Corinthians, e tem um saldo de gols bem superior. Então o Corinthians, ele tá com uma campanha legal, mas tá vendo um adversário no seu próprio grupo também fazendo pontos, Everton. Renato, empatados em tudo, né? Só no saldo que o Mirassol tá acima. Agora, a pontuação do Corinthians, Ronaldo me chamou aqui agora, quando o programa entrou no ar, lá 2 horas a menos, Ronaldo me chamou aqui e falou, enaltece aí, gordinho, que o Corinthians é o time que até agora, ainda falta um jogo aí, que é exatamente isso que o Ulisses destacou, se São Paulo ganha, passa e fica com a maior pontuação, que o Corinthians até agora é o time que mais pontuou entre os grandes da capital. Isso a gente tem que enaltecer, né? O Corinthians que terminou o ano passado muito bem, começa 2025 também muito bem. E interessante, Renata, porque o Mirassol, que muita gente a gente já iniciou o ano, né? Com muita gente rebaixando o Mirassol num campeonato que nem começou ainda, que é o brasileiro. O Mirassol liderando o grupo, acho que é uma boa perspectiva. E o Corinthians acompanhando, com menos saldo, mas com todos os números parelhos ao Mirassol, de fato é para se comemorar, Renata, porque a virada do ano, a manutenção do trabalho, a manutenção do elenco, esse início, agora aparecendo, e vocês estavam falando aí da questão do Thales Magno, né? Impressionante, é um jogador de recurso, de força, embora seja grande, jogador habilidoso, ganha muito no aspecto físico com ele, mas é um cara que decide, né? A inteligência dele no lance do gol, que inclusive deu a vitória e mais 3 pontos ao Corinthians para se assemelhar aqui em pontuação com o Mirassol no grupo, jogador de muitos recursos. Então, assim, acho que de fato o Ramon Dias tem que olhar com um pouco mais de carinho para o Thales Magno, viu? Um pouco mais de carinho. Olhar o que responde em campo e menos para grife e história dentro do clube, se é que vocês me entendem. Entendo perfeitamente, concordo com você. Está correto, Everton Guimarães. Mais ou menos. Por quê? Thales Magno tem que ser olhado sim pela comissão técnica. Depois eu dar uma cornetadinha que faltou dar uma sublinhada. Depois. Então, calma. Vou guardar. Calma que Poxa, uma caca de tanta história. Podia tomar conta melhor do gramado. Ah, mas choveu muito. Choveu muito, meu. E domingo choveu pouco aqui em São Paulo? O quê? Teve jogo. Não, mas atrasou uma hora o jogo. Pera um pouquinho. Não, mas a bola rolou. Atrasou. Não, o Campinas também atrasou uma hora. Atrasou também. Temporal foi complicado, perguntar pro Mr. Europe. Tá bom. Chove, neva às vezes na Europa? Também. E não tem jogo?
Às vezes, dependendo do estado do gramado. Então, teve jogo, mas podia melhorar o gramado. Tô falando sério. Pro bem da Ponte Preta. Não vai sugerir gramado sintético, pelo amor de Deus. Não. Tô falando para cuidar do gramado. Tá bom. Bom, vamos ouvir personagens então da vitória corintiana. Bueno, me gusta porque está creciendo, está siendo protagonista y cuando jugás en Corinthians todos los jugadores tienen la obligación de ser protagonistas. Nos está dando muy buenos resultados, está físicamente muy bien. Ahora el único problema es que ahora va a tener que viajar a Estados Unidos por la visa, pero va a voltar muy rápidamente, así que... Pero me gusta porque tenemos muy buenas alternativas. En ataque tenemos buenas alternativas, así que vamos a seguir trabajando para que mejore él y el equipo. Hoy tuvimos 3 chances muy claras, ya estuvo Yuri, Romero y no la pudimos concretar. Si la concretaban podía haber sido un resultado diferente, pero estamos contentos por el resultado. Tô aí para isso, né? Eu tô aí para buscar meu espaço, respeitando todos os jogadores do Corinthians, claro. Mas eu vou brigar pela titularidade, independente de onde eu estiver ou em qualquer lugar que eu estiver e quem esteja jogando. Então eu vou continuar fazendo gol, continuar dando o meu melhor para buscar a titularidade. Thales Magno tem aproveitado as oportunidades, né, Bira? Tem aproveitado sim, tem sido o melhor jogador do Corinthians nesse começo de ano. E no jogo de ontem, era um jogo difícil, um jogo chato por causa da condição do gramado. Eu até acho que o Corinthians entendeu bem o que o jogo pedia. A defesa, sobretudo o Félix Torres, não estava muito disposto a ficar penteando muita bola, muito bicão, mas era o que o jogo pedia, sobretudo no primeiro tempo, e acionando em velocidade, sobretudo o Yuri Alberto e o Thales Magno. E o Thales Magno tem a vantagem de ser um jogador muito móvel, habilidoso, mas ele tem mais velocidade, por exemplo, que o Romero. Acho que o Romero ficou um pouco deslocado em campo, apesar de ter participado bem no lance do gol, ficou um pouco mais deslocado, então o Thales ajudou bastante ali junto com o Yuri a criar oportunidades. O Corinthians só fez um gol, mas o Diego Silva faz 4 grandes defesas, 3 no primeiro tempo e uma no segundo tempo. Então o Corinthians teve chance até de ganhar por uma vantagem maior. Eu concordo muito com esse ponto que o Bira colocou, do Corinthians saber jogar com as condições do gramado. Até o primeiro tempo, quando teve o Coronado, o jogador mais técnico, ele não teve nenhum pudor em abusar dos lançamentos longos. E estava certo, tanto que a melhor chance é do Yuri, que ele sai cara a cara com o Diogo Silva, que foi o melhor jogador da Ponte Preta, foi um lançamento longo do Coronado. Eu fui levantar até no nosso ESPN Nitromídia, o Corinthians completou ontem 81 passes. É um número muito baixo. Eu fui comparar com os jogos do Corinthians em 2024. O jogo que ele menos completou passes foi 122. Ou seja, quase 50% a mais do que completou ontem. Mas a Ponte acho que não chegou à metade disso, Dom, que eu não sei se você tem os números da Ponte. Da Ponte não tem. Não, a Ponte teve mais posse de bola que o Corinthians, então ela teve mais passes. Teve mais passes, mas também não foi um número de grande destaque. Mas assim, o aproveitamento de passes do Corinthians foi abaixo de 40%. Um aproveitamento razoável a partir de 80%. Então o Corinthians teve um aproveitamento muito ruim, mas pelo que foi condicionado o jogo. E eu acho que o Corinthians depois faz 1-0, coloca 4 volantes. Pra mim tá coberto de razão, porque é um jogo que não deu pra evoluir. Pra mim não tinha que ter tido jogo naquelas condições, assim, é lamentável, não tinha condição de ter um futebol minimamente aceitável e isso influenciou. E até o Corinthians acho que foi muito resiliente, porque aquelas condições prejudicam um time mais técnico. O cara como o Coronado, eu falei, teve que se limitar a fazer lançamento longo. E acho que o Corinthians soube explorar muito bem. Acho que dá para destacar o desempenho da dupla de zaga. O João Pedro acho que tem aproveitado muito bem o início de temporada. O Félix Torres foi bem e, claro, o Thales Magno mais uma vez fazendo gol. E eu acho que até comparando com outro jogo que o Corinthians teve em condições parecidas, o Corinthians soube jogar muito melhor do que contra o Racing no jogo de ida da semi da Sul-Americana. Em que o Corinthians até vira o jogo, né? Tá perdendo, sai perdendo e vira o jogo aqui em São Paulo contra o Racing, depois salva o gol no segundo tempo. Mas o Corinthians não soube jogar direito naquelas condições, né? O Corinthians tenta tocar muito a bola, ficar com um time muito leve em campo e o perdeu. É mais time que a macaca, né? Daí o Corinthians perdeu o domínio do meio de campo. O Corinthians se cansa muito também, né? Os jogadores mais de marcação se cansam muito naquele jogo. O Racing passa a dominar e consegue o gol de empate. Acho que esse jogo o Corinthians
jogou mais dentro do que o jogo pediu. O Racing tem mais time, e aquele jogo foi em São Paulo também, né? Então, assim, o Corinthians tinha torcida a favor. Aliás, destacando, 9 mil pessoas ontem, né? 8.900. É o público da Ponte no ano. Foi um bom público. E só a torcida da Ponte, Exato. né? Lembrando, não tem torcida visitante Capital, nos jogos Santos dos e grandes. Campinas. No jogo dos grandes em Campinas não tem torcida visitante. Então, um bom público da Ponte. E até para cutucar um pouquinho, a Ponte Preta, o São Paulo e Portuguesa também com mais público que o Clássico Carioca, né? Então, assim, depois quando a gente for falar do Clássico Carioca, eu cutuco isso de novo, mas tinha que ter tido mais gente. Prates, o Corinthians precisava dar uma resposta, sempre tem cobrança muito grande, depois de ter perdido para o São Paulo no Clássico, e respondeu bem ontem. O Corinthians mereceu a vitória, Abel, e a vitória não ficou mais confortável, eu concordo com os companheiros, foi um jogo muito de adaptação ao que o gramado apresentava, as condições, são condições anormais para um jogo de futebol, e nessas condições o Corinthians se adaptou bem. O Corinthians conseguiu encontrar muitos bons lançamentos. A Ponte tinha uma dificuldade quando a bola batia e voltava, a defesa da Ponte saía e havia uma dificuldade para voltar a se posicionar. Então, nessa dificuldade da Ponte Preta, o Corinthians soube jogar muito bem, com lançamento, ganhando segunda bola, ganhando rebote. E o jogo caminhava para o Corinthians ganhar com tranquilidade, ou ganhar sem tomar sufoco no final, mas a expulsão do Martínez condicionou a reta final do jogo. Porque o Corinthians ficou numa situação de segurar a vantagem que tinha e terminou com um centroavante, só que o Héctor Hernandes entrou no final, mais meio-campistas, e a Ponte se lançou para o ataque. O Valentim colocou um centroavante, colocou outro atacante. O Vitor Andrade entrou bem. Ele que consegue as faltas. Trabalho, né? Correria. Ele que cava o segundo amarelo do Martins. O primeiro foi por discussão no primeiro tempo. Então, assim, o Corinthians mereceu a vitória. Foi melhor que a Ponte na maior parte do tempo. Quando ficou 11 contra 10, faltando ali 15 minutos, o Corinthians tomou mais pressão, que era natural. A Ponte começou a se jogar para frente, muita gente na área, acertou a trave na reta final, mas ganhou quem foi melhor na maior parte do tempo. O Corinthians fez um bom jogo enquanto tinha 11 contra 11, mereceu vencer a Ponte Preta em Campinas. Vamos ver uma tela com alguns números do Thales Magno, porque já tem... Chamar de Thales Mágico. Thales Mágico? Então eu vou te fazer uma pergunta, já que você falou mágico. Porque já tem um torcedor aqui entusiasmado que me mandou uma questão. O que ele falou? Eu vou colocar. Antes, só dar uma olhada nos números. Já está no modo mágico, números e rankings de Thales Magno, ou mágico, pelo Corinthians em 2025. Ações na área rival, 13, 8 dribles completos, 4 finalizações certas, 3 gols. E 2 vitórias garantidas com gol ou assistência, fez o gol ontem. Então tá liderando aí, ou nas primeiras colocações em quase todos os quesitos. E aí a pergunta é a seguinte: Thales Magno, Garro quando voltar, Memphis Depay e Yuri Alberto, é possível sonhar com esse quarteto mágico? Me mandou mensagem perguntando Baruel da Fazendinha, grande torcedor do Corinthians. Acho que só em situação circunstancial, Abel. Para começar jogo, muito improvável, muito improvável. Ramon Dias, muitas vezes, ele gosta de 4 meio-campistas, né? E o Thales Magno, quando joga numa formação que não tem um Coronado, por exemplo, ele às vezes até é mais camisa 10 do que atacante. Né? Ontem, em determinado momento do segundo tempo, com 3 meio-campistas, ele até é o jogador que recuava um pouco mais para Romero e Yuri Alberto ficarem adiantados. Tem jogado bem, está aproveitando muito bem as chances, tem feito até agora um bom paulista, mas todo mundo à disposição, eu acho que ele ainda está um pouquinho atrás. Ele vai ser tipo reserva do Memphis. Não, e é um reserva de luxo, né, não, Bira? Eu acho que ele é exatamente o reserva do Memphis num aspecto que ele, pela característica de jogo dele, combina bem com uma dupla de ataque do Yuri Alberto. Né? Então não é o Yuri Alberto como único atacante, mas como uma dupla de ataque, como o Memphis muitas vezes joga. Só que o Memphis, ainda com essa lesão do Garro, o Memphis em alguns momentos nessa temporada tem jogado como um camisa 10, com Romero e Yuri Alberto, ou o Thales Magno e o Yuri Alberto. E o Thales Magno pode, como ontem, fazer ele o 10 para Romero e Yuri Alberto. Então o Thales Magno ele pode fazer as funções que o Memphis faz em campo. Aí o Memphis está na frente. Só que a gente tem que considerar que fisicamente o Memphis é um jogador para você ter um pouquinho mais de cuidado. Ele nem entra no jogo de ontem, tá? Fica no banco e nem entra porque o jogo estava... O Corinthians tem agora, né, Bira? Sábado, segunda e quinta. O jogo contra o Novo Horizontino foi antecipado, então tem Noroeste sábado. Por causa da pré-Libertadores. Exatamente. Segunda, o Novo Horizontino, e quinta-feira o Palmeiras. Então ontem, certamente, alguns que não jogaram, jogam sábado para jogarem contra o Palmeiras depois. E na segunda ser um time alternativo. Time parecido com o de ontem, talvez. Exato. Então... Sábado, Norusca? Isso. Segunda-feira, Novo Horizontino e Palmeiras na outra quinta. Palmeiras onde? Itaquera. Então, o Palmeiras não, Allianz Parque. Allianz Parque. O único clássico Parque. do Corinthians é contra o Santos. É isso mesmo. Então, o Thales Magno, ele pode entrar nisso. Agora, assim,
Tudo bem, tinha uma época que a discussão no ano passado era o Coronado também. Dava pra jogar com Coronado, Garro, Memphis e Yuri Alberto. Pra mim já ficou muito claro, todas as vezes que o Corinthians tentou jogar com esses 4 jogadores, aí no caso eu tô contando o Coronado, não o Thales Magno, que o Corinthians perdeu consistência no meio de campo e sofreu com isso. O time não ficou equilibrado. Um jogo claro disso foi aquele Corinthians e Flamengo, o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Então, o Corinthians claramente já mostrou que precisa ter aquele trio ali de volantes no meio de campo, que aquilo equilibra mais o time. E o Corinthians esse ano tem Libertadores, Copa do Brasil, tem pré-Libertadores, aliás, Copa do Brasil, tem um calendário cheio. Não precisa ter essa ansiedade de colocar todo mundo para jogar ao mesmo tempo. Todo mundo vai jogar. Você vai ter que rodar o time. Tem jogador que vai estar suspenso, tem jogador que vai estar machucado, tem jogador que simplesmente vai ter que entrar, que você vai estar poupando o jogador naquela partida. Então não tem que ter essa ansiedade de... É bom o Thales Magno estar jogando bem, porque você tem uma opção muito boa para usar quando precisar. Não precisa ficar só por causa disso botar ele de titular. Claro, se de repente ele mostrar que ele está melhor que o Memphis ou melhor que sei lá quem, esse sei lá quem vai pro banco. Mas... Eu penso muito isso. Para mim, assim, times assim, que disputam títulos, que tem calendário extenso, ele tem uns 15, 16 titulares. Assim, e acho que o Thales Magno entra entre o 12º e o 16º aí nessa relação. E acho que tem que ser assim. O que eu acho que é muito útil... Tem 15, 16 titulares, perfeito. Mas numa... Tem aquele jogo-chave. Aquele jogo-chave. Sim. E acho que ele não... o cara vai ter, o meu 11 ideal para começar é esse. Por isso a pergunta, é possível esses 4? Nesse momento, acho que não. E assim, acho que até mais pra frente da temporada também não, porque eu acho difícil o Corinthians encontrar um equilíbrio sem ter essa trinca do meio de campo. E até pela defensivo, né? E até pela característica dos jogadores, né? A intensidade sem a bola de Garro, de Memphis, se você pensar num jogador mais como o Thales Magno ou como o Coronado, eu acho que defensivamente acaba tendo um desequilíbrio nesse sentido. Mas acho que o Corinthians está encontrando alternativas para colocar. Como os companheiros falaram, do Thales Magno jogar mais atrás. O Memphis já foi testado e acho que deu certo como alternativa sendo o meia, fazendo a função do Garro atrás de 2 atacantes. E aí você poderia ter a dupla que o Bira mencionou, de Thales e Yuri. Então, acho que o Corinthians tem encontrado dinâmicas, acho que o Thales tem se fortalecido, mas às vezes tem muita empolgação com o estadual, que é bom ter uma cautela. Lógico, ele está indo muito bem, mas você está falando de um trio da reta final da temporada que jogou muita bola. Então, hoje eu não consigo ver, olha, o Thales Magno está ameaçando a titularidade do trio. Acho que não. Mas ele está se credenciando cada vez mais para ser uma peça importante. Porque para ele jogar junto com o trio, teria que tirar um dos volantes. E aí agora, acho que não dá. E a gente tem que lembrar, tem o Bidon na seleção sub-20, o Bidon não jogou no Paulista ainda, tem o Garro que não se sabe como que ele vai voltar e em quais condições, mas são 2 jogadores muito importantes no meio campo do Corinthians. Isso dá uma noção como o Corinthians tem um elenco fortalecido. Porque o Corinthians está jogando até agora sem Garro e Bidon, que foram 2 dos mais importantes no ano passado, e o time geralmente responde bem. Tem o jogo contra o São Paulo, que foi um jogo que o Corinthians não foi bem, mas de maneira geral contra times inferiores, times piores, o Corinthians tem ganhado e ganhado bem. Só para apontar algumas coisas. O Corinthians entra com um quarteto ofensivo nesse jogo, né? Ele tá com o Coronado, o Romero, o Thales e o Yuri Alberto. A questão Romero. Só que esse foi um jogo que acabou... É difícil fazer uma avaliação sobre desempenho, sobre o mecanismo tático, porque foi um jogo totalmente distorcido. Né? Por causa do gramado. Por causa do gramado. E o Romero é um cara que ajuda bem na marcação. O Romero ajuda bem e é um jogo que é distorcido porque a análise tática do jogo é saber dar chutão na hora certa. Claro que sim. Entendeu? Não é mais sobre como você vai associar os seus jogadores, posicionamento e tudo. Então, não dá para avaliar muito. Agora, pro próximo jogo, talvez o Corinthians se veja obrigado também a jogar com 4 jogadores mais ofensivos, e porque o Alex Santana está suspenso, porque levou o amarelo, e o Martins também está suspenso. E o Bidon está fora porque está na seleção sub-20. Então vai faltar volante. Então, talvez não entre com 3 no começo do jogo, fique Ranieri só com 2. E Carrijo talvez joguem, né? Possivelmente vão jogar, e aí pode ser talvez 4 jogadores mais Coronado e 3 jogadores como ontem, né? Isso, alguma coisa assim. E só um aspecto que, lógico, elementos técnicos é muito difícil você analisar por conta do gramado, mas eu queria reforçar o elogio à dupla de zaga, porque o Corinthians tem sofrido muito defensivamente. O Corinthians foi o primeiro jogo do Corinthians na temporada sem sofrer gols. E vinha de uma pancada do São Paulo em que os 3 gols tiveram falhas defensivas.
O Félix Torres fez um jogo muito bom e o João Pedro acho que tem ido muito bem, tem aproveitado as chances. Num cenário que você tem o André Ramalho como titular e a disputa aberta pela outra vaga, acho que o João Pedro ele está se credenciando a disputar ali um espaço, né? Fez uma boa passagem pelo Ceará e em todas as oportunidades que ele teve, acho que ele teve um desempenho elogiável. Já que foi lembrado aqui, eu fui até pesquisar para lembrar exatamente as datas, né, dos jogos do Corinthians na Libertadores, dia 19 e dia 26. 19 lá fora, na Venezuela, é Universidade Central, UCV. Isso. Universidade Central de Venezuela e Corinthians. Dia 19 fora, dia 26, Neoquímica Arena. Os 2 jogos aí valendo vaga para próxima fase, para depois ver se chega na fase de grupos. E agora, para finalizar o vídeo, o Augusto Melo entra com pedido de destituição do presidente do Conselho do Corinthians. O presidente do clube alega que Romeu Tuma Júnior é parcial na condução do processo de impeachment contra ele e prejudica demais a imagem do clube. Os cartolas aí que já vêm de conflitos há alguns meses, Augusto acusa Romeu Tuma Júnior de conduzir o processo de impeachment de forma parcial, de forma de tentar prejudicá-lo o tempo todo nas votações. E também prejudicar a imagem do Corinthians com declarações públicas, entrevistas em programas, etc. O pedido de Augusto Melo foi enviado à Comissão Técnica de Ética e Disciplina do clube. O dirigente argumenta que Romeu Tuma Júnior deve ser liminarmente afastado, ou seja, retirado da presidência do conselho enquanto o processo contra ele é julgado pelo órgão. Casos do tipo são julgados pelos membros de comissão de ética e disciplina e levam em média pelo menos 2 meses para serem analisados. Somente se o órgão decidir pela exclusão do réu do quadro de associados do clube, caso vai à votação para membros do conselho deliberativo para o afastamento e impeachment aí do Romeu Tuma Júnior. Então é isso, Efel. Olha o Augusto Melo tentando dar uma virada de chave aí e tirar o Romeu Tuma Júnior da presidência do conselho do Corinthians. Comenta aqui o que você acha disso aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!